Então, bom dia a todos e todas novamente. Tá? Nós estamos aqui para oficializar a defesa da dissertação de mestrado da candidata Rafaela Roberta Morelato, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria, intitulado Precipitação de óxido de ferro 3 na superfície da alumina ativada, visando a absorção de íons fluoreto de matrizes aquosas. Tá? Tendo como orientação professor Elvis e professor Sérgio, e como membros da banca, a professora Camila Costa de Morim Amaral, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Guilherme Luiz Dotto, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, duas pessoas com as quais a gente tem grande consideração, né, e agradece também o tempo de leitura e os comentários que virão, né, então, desse trabalho final da Rafaela. Tá? Então, Rafaela, está contigo agora, tá? Tu tem uns 40 minutos, 45 no máximo aí para apresentar. Tá bom, professor. Boa apresentação. Muito obrigada. Então, bom dia. Meu nome é Rafaela Morelato, né, como apresentada previamente pelo professor Elvis. Hoje vou estar, então, apresentando a minha dissertação de mestrado, né, que é intitulada por Precipitação de óxido de ferro 3 na superfície da alumina ativada, visando a dissolução de íons fluoreto de matrizes aquosas. Esse trabalho, então, ele foi orientado pelo professor Dr. Elvis Carissimi, co-orientado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Ian. Então, aqui um breve sumário do que vai conter na minha apresentação, né, que será corrida pela introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados e discussões, as conclusões e as referências bibliográficas. Então, como introdução do meu trabalho, né, eu disponho que os íons fluoretos, então, eles são a forma iônica do íon Flu, né, é um composto que tem alta interação com cálcio, que está presente nos nossos dentes, né, nos nossos ossos, e alguns órgãos vitais do nosso corpo, e ele pode ocorrer de maneiras antropogênicas e naturais, sendo as formas naturais, então, pelas formações rochosas, bem como por atividades vulcânicas, e as fontes antropogênicas, então, pela utilização de fertilizantes, que contêm o fluoreto, então, na sua composição, bem como também o lançamento de alguns efluentes industriais. Salienta-se, então, que a água subterrânea, por ter caráter de tratamento, né, classificado pela CONAMA 357 somente a classe, sendo classificado como classe especial, então, necessitando somente do tratamento de desinfecção, né, que é a cloração. Alguns contaminantes, né, podem lixiviar, né, pelas essas rochas até o sal freático, e um desses contaminantes, então, eu trago como exemplo o fluoreto. Então, dos efeitos da ingestão do íon Flu na saúde humana, eu trago aqui na concentração de miligrama por litro. Saliento ainda que a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece um valor máximo permitido de 1,5 miligramas por litro de fluoreto em água subterrânea. A legislação brasileira, né, nacional, de 1,5 miligramas por litro, e a legislação do estado do Rio Grande do Sul, né, pertencente ao Brasil, de 0,9 miligramas por litro, visando que o estado ele tem grande recorrência dessas altas concentrações dos íons fluoretos em algumas regiões, né, desse estado. E, portanto, assim, a sua legislação ela é mais restritiva. Então, o íon flúor, o íon fluoreto, então, ele é necessário para o desenvolvimento humano, né? Então, em concentrações zero, né, ele inibe, então, o crescimento e a fertilidade, né, são limitados. De 0,0 a 0,5 miligramas por litro, ele não previne a cárie dental. De 0,5 a 1,5, ele previne a cárie dental. De 1,5 a 4, ele pode causar fluorose dental, que são os dentes manchados. De 4 a 10 miligramas por litro, a fluorose dental e esquelética. E em concentrações maiores que 10, a fluorose incapacitante. Aqui, então, eu trago, né, a ingestão em excesso dos íons fluoretos é um problema de saúde pública, né, algumas fases da fluorose dental, né, que é o que é mais recorrente aqui no Brasil também. Sendo assim, então, né, a desfluoretação de águas subterrâneas, ela se torna necessária.
Evidencio aqui, então, a região da Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul, que é composta pelos municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal de Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, Silveira Martins, São João do Polesine e São João do Polesine. Esses municípios, então, dentro dessa região, eles são grandemente afetados por essas altas concentrações de íons fluoretos na água subterrânea, salientando ainda que a principal forma de abastecimento dessa região são por poços tubulares, né? E dados o monitoramento do Vigiágua de 2023, eles trazem que ao menos um poço dessa região, né, que é analisado por esse órgão governamental, ele está acima, né, dos precedentes legisláveis, tanto pelo Rio Grande do Sul como no Brasil. No ano, então, de 2020, teve um dos poços que teve, então, a concentração, né, detectada ali de 58 miligramas por litro dos íons fluoretos em uma das cidades dessa região. Salienta ainda que essa concentração, alta concentração nessa região ocorre pela formação rochosa, né? Então ocorre também de forma natural, e também por conta que há o grande cultivo de arroz irrigado nessa região, e por conta disso, né, o uso de fertilizantes contendo os íons fluoretos também acarreta essa alta concentração nessa região. Então, para a desfluoretação de água, é usado algumas tecnologias, né? Como precipitação e coagulação, processo por membranas, processo de troca iônica, eletrodiálise, e eu trago foco, então, na dissorção. A dissorção, então, ela é comumente utilizada por seu grande potencial para a remoção desses íons, no baixo custo, na facilidade de operação, no design simples que pode ser implementado, nas altas capacidades de remoção e na disponibilidade de uma grande variedade de adsorvente, bem como, além da possibilidade de regeneração e reutilização desses materiais. Então, o processo de adsorção dos íons fluoretos, ele ocorre, então, por 3 etapas, né? Primeiramente, a difusão do adsorvente ocorre por fenômeno externo, né, de transferência de massa. A adsorção do íon fluoreto, então, na superfície do material adsorvente. E, por fim, então, a difusão intrapartícula, né? Normalmente trocando os íons por radicais hidroxilos. Dos fatores que interferem na absorção, então, eu trago o que é a temperatura, um grande fator, o pH, tempo de contato, a quantidade de adsorvente, área superficial do material, tamanho do poro e a presença de outros ânions, né? Então, um dos grandes problemas é que não tem só o íon fluoreto, existem outros tipos de íon também que podem disputar pelos sítios ativos do material adsorvente. Aqui eu trago, então, um material que é comumente utilizado para remoção de íons fluoretos, que é a alumina ativada. Ela é considerada um adsorvente eficaz para a desfluoretação da água, né? Ela é preparada por pirólise lenta, né, ou rápida de gibsita, ou materiais contendo, né, gibsita com calcinações instantâneas. E a superfície da alumina ativada ela é de natureza antioférica, né, que significa que ela adquire carga positiva quando o pH é menor que seu ponto de carga zero, e carga negativa quando o pH é maior que seu ponto de carga zero. Além disso, o mecanismo de absorção da alumina ativada, ela ocorre com interação eletrostática, interação ácido-base de Lewis, né, como demonstrado nas equações 1 e 2. E as limitações, então, desse material a capacidade da absorção, né, ela depende do pH da água e da sua forma cristalina. Então, o pH das águas subterrâneas normalmente está entre 5,5 a 8,5, e a alumina ativada tem a capacidade máxima de absorção dela em pHs menores que 6. E também possui um longo tempo para alcançar o equilíbrio, né, em torno de 300 minutos. Sendo assim, é necessário a modificação da superfície desse material para melhorar, então, a eficiência de remoção e capacidade de absorção desses íons fluoreto. Então, essas pesquisas elas têm por objetivo, né, aumentar esses fatores, né, bem como maximizar a faixa de pH, que pode ser trabalhado, e reduzir o tempo necessário para alcançar o equilíbrio, né? Então, e assim melhorar a propriedade de desfluoretação da alumina ativada. Aqui eu trouxe alguns trabalhos que realizaram a modificação na superfície da alumina ativada, né? Trago em destaque aqui o trabalho utilizando ferro, alumínio e lantânio, né? Que teve, então, um tempo de contato de 24 horas, né? E uma capacidade máxima de absorção de 8,17 miligramas por litro. E o trabalho também que foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa da alumina ativada modificada com ozônio, né? Que trabalhou, então, numa faixa de pH 8, né? Com capacidade máxima de absorção de
15,81 miligramas por litro, né? E alguns outros trabalhos enfatizando a importância da modificação, né, desses materiais. Da modificação, então, da superfície da alumínio ativado por meio, né, de precipitação de óxido de ferro 3, que eu vou chamar aqui de FeA. Os óxidos de ferro, então, eles contêm ferro, né, ou os grupos OH, onde essas fases variam de acordo com as suas estruturas cristalinas e estados de oxidação, apresentando propriedades bem distintas entre si. Eles também têm alta área superficial e boa capacidade de absorção para diferentes contaminantes. E os óxidos de ferro, né, eles dependem do pH, da forma que os contaminantes que são dissolvidos a um pH, eles podem ser dissolvidos pelo ajuste desse pH da solução, sendo, portanto, a dissolução física um processo reversível, né, contendo, então, a parte de reuso desse material. Então, os óxidos de ferro, eles possuem custo relativamente baixo em comparação aos óxidos de metais raros. O estudo em desenvolvido, então, ele é uma novidade, uma vez que não foram encontrados trabalhos utilizando a modificação da alumina ativada com óxido de ferro 3 para a remoção de íons fluoreto, tornando-se uma solução economicamente viável, né, pois o ferro ele não é um metal raro. Dos objetivos dessa dissertação, então, ela teve como objetivo principal o desenvolvimento de um composto de óxido de ferro e alumina ativada para a remoção desses íons, né, presentes em matrizes aquosas. Os objetivos específicos, então, foram preparar esse composto de ferro e alumina através de precipitação do óxido de ferro 3 em diferentes percentuais massa-massa na superfície dessa alumina ativada, avaliar a eficiência do composto de ferro e alumina na remoção dos íons fluoretos e soluções aquosas por meio de ensaio de adsorção embatelada, caracterizar a alumina ativada antes e depois da precipitação do óxido de ferro na superfície, né, da alumina e da adsorção de íons fluoretos, e aplicar esse material, então, na remoção de íons fluoretos de água subterrânea. A metodologia, então, desse trabalho, eu trouxe, então, um fluxograma experimental, né, que foi utilizado, onde inicialmente foram produzidos os diferentes compostos de FeA em diferentes concentrações molares, né, concentrações mássicas, né, entre 0,05, 0,1 e 0,2. Posteriormente, foi feito os ensaios preliminares de adsorção, então, a definição do melhor compósito, caracterização desse material antes e depois da modificação, tendo então originado o compósito FeA, a caracterização do material antes e depois da adsorção, ocorreram então os ensaios de adsorção embatelada, o DCCR2Na2, a cinética de adsorção, o equilíbrio, a termodinâmica, os íons interferentes e a aplicação em amostra real. Então, essa presente dissertação, né, bem como a apresentação, ela foi dividida em 2 capítulos, sendo o capítulo 1, então, intitulado Síntese e Caracterização da Alumina Ativada modificada com óxido de ferro por precipitação incipiente para a absorção de íons fluoretos, e o capítulo 2, então, denominado como Alumina Ativada modificada com óxido de ferro como adsorvente alternativo para remoção de fluoreto da água, abordagens convencionais para avaliar isoterma, cinética e termodinâmica. Então, aqui eu trago o preparo dos compostos, né, que foi utilizado tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, onde aqui, então, eu tenho um composto de óxido de ferro, né, na superfície da alumina ativada. O composto ficou com essa característica, então, laranja avermelhado, né, por conta do óxido de ferro. Os compostos, então, foram preparados em 3, né, concentrações máxicas diferentes, como eu havia falado anteriormente, originando, então, o composto modificado Fe1AA, Fe2AA e Fe3AA, né, correlativo a essas massas, né. Também foi produzido os óxidos de ferros puros, né, sem alumina ativada, somente óxido de ferro, para também comparação desses dados de adsorção. E, por fim, então, foram realizados testes iniciais de adsorção utilizando esses compostos, e o composto com maior capacidade de adsorção e eficiência de remoção foi definido, então, para a remoção de íons fluoreto. O preparo da solução, então, consiste numa solução inicial de 5 miligramas para os ensaios preliminares de adsorção. Consiste, então, numa solução inicial de 5 miligramas de íons fluoretos, né? Posteriormente, é usado 0,1 gramas de material numa solução de 20 ml, né, partindo dessa solução de 5 miligramas por litro de fluoreto. Essa solução é agitada, então, filtrada em seringa, e, por fim, então, as análises elas são feitas por cromatografia iônica. Então, falando agora da metodologia do capítulo 1, né, que foi as caracterizações realizadas, né, desse material adsorvente, foi realizado, então, DRGs, né, com o objetivo de ver a análise de morfologia desse material, o FTIR,
para, então, ver a estrutura de molécula e a composição das misturas do material modificado. O BT, então, para a área ocupada pelas partículas desse material. O MEV, né, que é para alta resolução das imagens, né, dessas amostras, e o EDS, que é para ver a composição química que obteve o material. A absorção atômica, então, ela foi realizada para quantificar a lixiviação de ferro nas amostras. E, por fim, então, ponto de carga zero, né, utilizado para ver, então, aonde os grupos OH, né, OH+, e OH- se igualam nesse material, né, entre cargas. Foi o ponto de carga zero, então, ele foi realizado no intervalo do pH de 2 a 12, né, na dosagem de adsorvente de 7,9 gramas litros, que foi a dosagem, então, definida já no DCCR. Também foi realizada a análise de VSM, né? Durante os experimentos foi identificado uma característica magnética nesse material, né? Que, por exemplo, eu trago então um agitador magnético com o ímã, né? É possível verificar que o material ele se acopla, né? Toda a parte do ímã do equipamento. Sendo assim, então, foi feita essa análise do VSM, né? Para quantificar essa parte magnética do material. Do capítulo 2, então, foi feito, então, para verificar o efeito do pH e dosagem para o melhor compósito produzido, um DCCR2Na2, que é um delineamento composto central rotacional. Esse DCCR, então, ele teve os valores codificados, né, bem como os valores reais, como demonstrado, né, aqui na parte superior da tabela 5. O pH, então, variou de 4, 4,9, 7, né, sendo o ponto central 9,1 e 10, e a dosagem, então, entre 1, 2,2 e 5, sendo também ponto central, 7,8 e 9. A matriz, então, desse planejamento experimental, ela está demonstrada aqui na tabela 6, onde foram provenientes 11 ensaios, né, desses DCCR. Aqui eu trago os códigos do pH, né, e da dosagem de adsorvente. O pH, como falei anteriormente, né, ficou no nível central de 7, e o adsorvente, né, em grama-litro, no nível central de 5 gramas-litros. Para a cinética de adsorção, foi avaliada, então, a cinética no intervalo de tempo de contato de 0 a 180 minutos, né, como descrito aqui também. Na tabela 7 tem as demais condições utilizadas nesse ensaio de adsorção. Eu saliento ainda que o pH 8,5 e a dosagem também foram respostas que já foi obtida no DCCR. Para esses dados experimentais, foi feito um ajuste desses modelos cinéticos, né, usando a pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e o modelo de Lovick. Para equilíbrio de adsorção, né, ou isotermas, então, foi variada a temperatura entre 5, 15, 25 e 45 graus Celsius, e a concentração de íons fluoretos em 0, 1, 5, 10, 20, 80, 85 e 100 miligramas por litro. Aqui também eu tenho na tabela 8 as condições estabelecidas para esse teste, né, bem como o tempo de contato obtido na cinética, que foi de 90 minutos. E para esses dados, então, foram ajustados os modelos de Langmuir, Freund e Liu. Para a seleção, então, adequada desses modelos que descreveram os dados experimentais das cinéticas, foram utilizados 3 critérios estatísticos, que foi o coeficiente de determinação, o coeficiente de ajuste de determinação e o erro relativo médio. E para os modelos de equilíbrio foram usados 4 critérios estatísticos, além desses 3, também o modelo bayesiano. A partir, então, dos experimentos de equilíbrio, né, foram selecionados um modelo isotérmico, que melhor representa esses dados. Então, foi realizado os estudos dos parâmetros termodinâmicos do processo de adsorção, utilizando, então, a variação de energia de livres de Gibbs, variação de entalpia e variação de entropia. Também foi realizada a análise de íons interferentes, né, como eu havia falado anteriormente, não existe também só os íons fluoretos presentes nessa amostra real, né, existem outros tipos de íons, então foi feita essa análise, né, dispondo de cloreto, sulfato e nitrato, para ver a disputa desses compostos, né, também pelos sítios de adsorção desse material, todos em 500 miligramas, né, por litro, e a tabela 9 traz as condições que foram realizadas também nesse ensaio. A aplicação em amostra real, então, ela ocorreu no ponto de coleta na cidade de Faxinal do Soturno. Essa cidade, ela está situada nessa região da Quarta Colônia, né, que eu havia explicado antes, e ela também possui, né, pelo Vigiágua, registros de altas concentrações de íons fluoretos em alguns dos poços monitorados.
Agora, então, falando dos meus resultados, né, e discussões. Do capítulo 1, então, começando pela difração de raio-x, né, o DRX, obteve-se, então, para a alumina ativada e para o material modificado, né, que eu trouxe até o de maior concentração, os picos característicos da alumina, né, em 37,6, 46 e 67. Devido à não existência de picos, o material, né, como eu disse anteriormente, a alumina é classificada como material amorfo. Então, por conta da baixa concentração de óxido de ferro na superfície da alumina, então não teve alteração desse material, né? Classificando, então, realmente a natureza amorfa dele. E a semelhança entre os espectros, então, né, indica, como eu disse anteriormente, que não ocorreram as mudanças estruturais desse material. Dos óxidos de ferro, então, foram encontrados, então, duas fases de ferro, duas fases de óxidos de ferro no óxido de ferro puro, né? Como eu disse também anteriormente, nomeado como Fe1, Fe2 e Fe3, sendo, então, a magnetita, que é de característica magnética, e a hematita, né, que é o óxido de ferro 3. A amostra Fe1, então, ela apresentou a fase magnetita com alto grau de pureza, podendo ser observado, então, que as amostras de Fe2 e Fe3 têm mais disponibilidade de hematita, né, além da magnetita. Então, a amostra Fe1 ela foi caracterizada como com a amostra com maior concentração de magnetismo também. E mesmo utilizando o sulfato ferroso heptahidratado com esses íons ferro 2+, houve formação de magnetita, né? Sendo a quantidade dessa fase dependente da concentração desse ferro no meio onde ocorreu a precipitação. Do FTIR, então, realizado nas amostras, aqui eu trago o FTIR dos óxidos de ferro, onde a banda de 3.426,26 ela foi atribuída a vibrações dos grupos de hidroxilas OH, né? Possivelmente devido à absorção de água na superfície da alumina, do óxido de ferro. A banda em 1630 ela foi atribuída à deformação angular. Essas duas bandas aqui é possível ver que não tiveram tanta influência no óxido de ferro, né? A banda em 1121, né, foi atribuída à vibração de estiramento de ferro, oxigênio, né, que são características do óxido de ferro, podendo ser observada que a amostra Fe1 ela teve essa banda menor, possivelmente porque aqui os picos maiores foram da hematita e não da magnetita. E a banda em 615, então, elas são indicativas, né, desses óxidos também, como a magnetina, né, e hematita, possivelmente vendo aqui que as maiores concentrações também foram da Fe2 e Fe3. Do material modificado, então, foi encontrada também a banda de adsorção, né, na superfície da alumina ativada, podendo observar, então, que a alumina ativada e a amostra com maior teor de óxido de ferro teve essa banda em maior quantidade. A banda entre 1100 e 1121, ela indica a formação, né, nessa ligação de ferro, óxido e alumínio entre o óxido e a superfície da alumina ativada, podendo observar, né, que a maior concentração também teve o maior estiramento. A banda em 601, elas foram identificadas tanto nos óxidos, né, como mostrei anteriormente, como na alumina ativada, mostrando, então, que o óxido ele foi preservado mesmo na modificação da alumina, né, e a diferença de concentração também ficou evidente nesse caso. O ponto de carga zero, então, desse material, ele foi bem característico, porque o ponto de carga zero da alumina ficou em 7,16, né, em meio básico, em meio neutro, perdão, e as amostras de óxido, bem como do material modificado, ficaram meio ácido, né? Colocando, então, que o material ele pode ser utilizado, né, em pHs também que não vão referenciar tanto por conta desse ponto de carga zero ser menor também que o da alumina ativada. O BET, então, ele trouxe que quanto maior a concentração de óxido de ferro, menor ficou a superfície do material, bem como o volume total de poros, mas não foi uma diferença grandemente significativa. Foi feita também as isotérmicas de adsorção e dessorção, né, de N2, onde eu tenho aqui na figura 9A
a alumina ativada, e na figura 9b, a amostra de Fe1AA. Essas isotérmicas foram classificadas do tipo 4, né? Então, esses materiais eles são mesoporosos, como classificação da própria alumina, e tem poros na formação de fenda, como é possível observar na figura. O MEV, então, né, da alumina ativada e do composto Fe1AA, ele atribuiu que a adição de 14% de óxido de ferro resulta numa redução de 17% da área superficial e de 18% dos volumes do poro, né, como é possível observar na figura, os porinhos ficaram menores, né, quando foi acrescentado o óxido de ferro na superfície da alumina ativada. Na parte, então, do MEV com a microscopia óptica, então, foi possível observar que o óxido de ferro ele foi impregnado não somente, né, na superfície da alumina ativada, mas também no interior, né, do material. Esse acúmulo, né, ao redor do material, ele pode ser atribuído pelo formato, né, circular do material, então ocorreu esse acúmulo mais, né, na superfície, mas no interior também foi possível observar, né, levando também a hipótese da criação de nanopartículas, né, nos menores situativos que esse material possui, né. A figura B aqui, então, ela traz o corte, né, em 3D que foi feito na alumina ativada para a realização dessa análise. Da composição da superfície, né, e do composto pelo EDS, foi observado, então, que por conta da modificação ser realizada na alumina ativada, foi predominante encontrado, então, alumínio e oxigênio, que são das características da alumina ativada, e no material modificado, então, ferro, em 3,81%, e enxofre, em 1,06%. Do EDS, então, da composição, né, desse mapa, foi possível observar que aqui na faixa, na figura 12B, tem-se o MEV que foi feito, né, desse material, e aqui na C e D, a composição de alumínio e ferro. É possível observar que no alumínio há vácuos, né, a parte mais escuras, né, e aqui no ferro essas partes elas não existem, né, caracterizando o preenchimento desse material, né, na superfície da alumina ativada. Dos parâmetros magnéticos, né, que foram realizados nesse trabalho, foi observado que, como eu disse anteriormente, né, foram identificadas duas fases de óxidos na superfície da alumina ativada, né, na modificação pelo DRX, e no magnetismo, no VSM, observou-se que quanto menor a concentração, né, mais pura é a parte magnética, né, ou seja, mais pura foi a fase de magnetita na superfície desse material, né, e nos óxidos é possível ver, né, que a característica de magnetismo também é bem estável. Aqui eu trago as curvas de magnetização, né, de esterese medidas no campo, né, magnético desse material, onde é possível observar aqui para os materiais modificados, essa curva ela é mais suave, né? Já para o óxido de ferro, essa curva ela já é mais acentuada. Aqui também no capítulo 1 eu trago os ensaios de adsorção preliminares que foram feitos no trabalho, né? Onde a tabela 14 ela descreve as condições inicialmente que foram utilizadas para esse teste, a comparação entre a alumina ativada, os compostos Fe1AA, Fe2AA e F3AA, e os óxidos de ferro, né, Fe1AA, Fe2AA e F3AA, nas concentrações iniciais, finais, nas eficiências de remoção, né, em capacidade de adsorção, e foi possível observar, né, nesse teste preliminar que o material modificado teve maior eficiência de remoção, bem como capacidade de adsorção, muito maior que só o óxido de ferro, bem como da alumina ativada. E a análise por absorção atômica, ela mostrou que não ocorreu lixiviação de óxido de ferro nessas amostras. Do capítulo 2, então, né, entrando então no capítulo 2, na parte de resultados e discussões, né, então, a partir do compósito com maior eficiência de remoção e capacidade de adsorção, foram realizadas análises de definição das melhores condições de pH e dosagem, né, pelo DCCR, cinética, isotermas, termodinâmica e os interferentes e aplicação em amostra real.
Então, iniciando, né, o compósito com maior eficiência e capacidade de adsorção foi o Fe1AA, então, a partir disso, o capítulo 2 vai descrever características desse compósito. No DCSR, então, realizado, foi possível notar que a dosagem foi o parâmetro que mais influenciou na adsorção, diferente do pH. Os dados também demonstraram que foi obtido a faixa ótima, né, de dosagem, mas do pH ainda também não foi, a do pH não foi encontrada. E a dosagem do parâmetro, né, a dosagem, então, ela foi realmente o parâmetro que mais influenciou nesse processo, né, determinando, então, que esse material pode ser também utilizado nessa ampla faixa de pH. O nível de significância foi de 90%, o alfa de 0,1%, e o coeficiente de determinação 0,96%, o coeficiente de ajuste de determinação de 0,92%. Para esse delineamento, né, ele ser validado, ele precisa passar pelo modelo matemático, e esse modelo tem que ser válido, né? Então, aqui eu trago os coeficientes de regressão que foram utilizados nesse modelo matemático, onde em x1 tem-se o valor codificado de pH e em x2 o valor codificado da concentração, né, de F1AA. E aí a validade desse modelo ela foi verificada através da análise de variância dos testes F. Nesse teste F, então, o F calculado ele tem que ser maior que o F tabelado. No caso desse modelo, foi 7,5 vezes maior que o F tabelado. E o modelo, então, ele foi considerado válido. Aqui, então, tem o gráfico de calor, né? A figura de calor da influência da dosagem, né, no pH, onde é possível observar que a dosagem realmente foi o fator, né, que mais influenciou, onde quanto maior a dosagem, né, melhor as eficiências de remoção e capacidade de absorção, né, diferente do nível de pH. Também foi feita a validação, né, desses resultados, então os valores preditos do modelo realizado no DCCR para o Fe1A foram de pH 5,5 na dosagem de 7,8 grama-litros e eficiência de remoção de 86,6. O pH 8,5, a dosagem de 7,8 gramas-litros, com uma eficiência de remoção de 79,6. E para validar o modelo, então, foi feita uma solução de 5 mg/litro de anfloretos, né, a 20 ml de Lenmar, e agitados com a quantidade prevista pelo modelo, nos diferentes pH. Então, aqui na figura 16, eu trago os resultados obtidos dessa validação, né, onde inicialmente lá a eficiência seria 86,6 a pH 5,5, e aqui da validação chegou uma eficiência de 82,20, e para pH 8,5, uma eficiência de 79,6, e no caso aqui, o resultado experimental foi maior ainda do que o previsto pelo modelo, e os resultados também foram feitos também para a alumina ativada, né, individualmente, a pH 5,5 e a pH 8,5, mostrando a diferença, né, de eficiência de remoção e capacidade de absorção. Para a cinética, então, foram avaliados, né, como eu disse anteriormente, no modelo de mínimos quadrados, pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem, modelo de Elovic. O modelo que mais se adaptou na cinética foi, então, o modelo de pseudo segunda ordem, com R quadrado de 0,999, R adjacente quadrado de 0,999 também, o relativo médio de 2,310. A cinética do material modificado, então, ela foi feita nos diferentes tempos, como descrito na metodologia, e o material teve equilíbrio na cinética em 90 minutos, né? Então, é possível observar aqui, né, os valores experimentais ajustados, né, ao modelo de pseudo segunda ordem. Para as isotermas, então, de adsorção, os parâmetros, né, eles foram obtidos utilizando também essas características. Foram utilizados, então, os modelos, né, de Langmuir, Font e Liu, nos modelos convencionais e no método bayesiano, né? O método bayesiano, ele prediz, então, que quanto menor o seu valor, né, mais exato pode ser o seu modelo. Então, aqui o modelo que mais se adaptou tanto para o modelo bayesiano, tanto para os modelos convencionais, foi o de Liu, né, tendo essas características no seu resultado. Aqui eu trouxe, então, o resultado da isoterma obtido em 25 graus, onde é possível observar os dados experimentais, né, sobre a curva de Liu, que foi o que maiormente se adaptou.
Da termodinâmica, então, os valores negativos, né, de ΔG, acompanhados dos valores positivos de ΔS, eles indicam que o processo de adsorção ele é espontâneo e que o adsorvente ele tem afinidade pelo adsorvato. Os valores positivos de ΔS sugerem um aumento da entropia de interface sólido-líquido com alterações estruturais no adsorvato e no adsorvente. E a adsorção dos íons fluoretos utilizando esse material, ele teve uma predominância de fenômenos de quimisorção e o processo foi exotérmico. Dos íons interferentes, então, utilizado nas condições também demonstradas anteriormente, a ordem, então, ficou em íons fluoretos, íons sulfatos, nitrato e cloreto, né? O íon sulfato, então, ele teve uma redução, né, ele reduziu, então, em 15% a eficiência de remoção do íon flúor, por conta também do sulfato epidhidrato ser utilizado, né, na modificação desse material, então essa intercorrência também afetou. Da aplicação em amostra real, né, essa tabela 18, ela traz as características dessa amostra real antes e depois da dissorção, onde foi analisado, então, fluoreto, cloreto, nitrato e sulfato, né, trazendo ênfase para o fluoreto, que tinha uma concentração inicial de 3,12, né, isso a concentração final em miligrama por grama, né, que a capacidade de absorção ficou em 0,215. Foi possível observar, né, que os resultados de cloreto e nitrato eles permaneceram inalterados, mas a concentração de sulfato elas aumentaram devido à utilização, né, do sulfato de ferro 2, como eu disse anteriormente, também que intercorreu nos íons interferentes, para modificar esse material adsorvente. Então, das conclusões do meu trabalho, o adsorvente, então, F1A, ele possui uma capacidade de adsorção maior, né, comparado ao óxido de ferro puro e à alumina ativada isoladamente, demonstrando alto potencial para ser utilizado na remoção de fluoretos de águas subterrâneas, atingindo o limite permitido estabelecido pela Organização de Saúde da Água, né. Esse material também, em comparação com outros estudos, possui preparo simples, né, visto que a técnica de precipitação apresenta certa facilidade de operação. Além disso, o material ele pode ser utilizado numa faixa de pH de 5,5 a 8,5, sendo também o pH das águas subterrâneas, né, normalmente encontrado. A presença de outros íons não afetou significativamente, a eficiência de remoção desse material. E comparado a outros materiais, como eu trouxe anteriormente, né, o ferro, alumínio e lantânio, ele é um material mais econômico, né, visto que o lantânio é um material raro. Também é importante evidenciar que não ocorreu a lixiviação de ferro para as amostras, né, sendo um ponto muito positivo. O material ele mostrou o possível desenvolvimento de nanopartículas, promovendo maior absorção de fluoreto. E assim, esse material ele possui grande potencial, né, de aplicação para ser utilizado em sistemas de desfluoretação de águas. Aqui eu trago também umas sugestões para trabalhos futuros utilizando, né, esse material. Então, a análise de VSM ela demonstrou característica magnética, né, onde é possível propor estudos de leito fluidizado, né, com acoplamento de ímãs para remoção do material após o saturamento. Então, essa característica magnética ela pode compor, né, nessa parte de aplicação posteriormente. Realizar caracterizações como de ressonância magnética nuclear, né, RMN, para que seja possível analisar os grupos funcionais do material e assim propor um mecanismo de remoção com maior equivalência. Testar a capacidade do material para remover outros contaminantes, né, além do fluoreto, como metais pesados, né, arsênio, cádmio e chumbo. Investigar outras concentrações de óxido de ferro para verificar se há melhorias no desempenho adsorvente, explorando concentrações intermediárias entre as já testadas. Então, aqui eu trago algumas referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos, né? Em especial, quero agradecer, então, à Universidade Federal de Santa Maria pela oportunidade de cursar o mestrado, né, numa universidade pública de qualidade, ao Programa de Engenharia Civil, né, por todo o suporte e auxílio também nesse processo, ao meu grupo de pesquisa, então, do Rio Grande do Sul, Water Plus, por todos os ensinamentos, né, e parcerias também, pela CAPES, pelo financiamento do projeto, né? Também quero agradecer em especial ao professor Elvis por toda a orientação, né, desenvolvida nesses 2 anos, por toda a ajuda, né? Graças ao professor também tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro país, né, fora do Brasil,
E foi uma oportunidade muito incrível. Agradecer a Nathalie também por ter me incrementado nesse mundo dos floretos, bem como ter me apresentado o professor Sérgio, que é uma luz também na minha vida. Agradeço por todo o auxílio também, professor Sérgio, todas as reuniões, né, feitas de última hora aí para me ajudar no desenvolvimento desse trabalho. Aos ICs que trabalharam comigo também, o João, a Angélica, né, em principal, por todo o auxílio, ter trabalhado férias, feriados, né, e nunca ter deixado de me auxiliar. A meu namorado também, Caio, que também foi comigo para o laboratório, me ajudou, né, em noites extremas aí, de frio, muito frio. E ao grupo de pesquisa, né, no geral, os amigos que eu fiz também durante essa fase, eu agradeço muito vocês, agradeço a todos que estão presentes, me prestigiando nesse momento, vocês são muito importantes para mim. Também quero agradecer meus pais, né, por todo o benefício e apoio também nessa etapa. Bem como a banca avaliadora, né, pelo aceite, professor Douto, professora Camila, muito obrigada pelo aceite de ter lido o trabalho, né, e estar aqui desenvolvendo esse dia hoje muito importante comigo. Essa é a minha apresentação e muito obrigada. Então, muito obrigado, Rafaela, pela apresentação, tá? Ficaste